A Juventus Futebol Clube é um dos clubes de futebol mais renomados e bem-sucedidos do mundo, com sede em Turim, Itália. Sua história é rica e cheia de momentos de glória, desafios e sucesso. Nesse vídeo vamos acompanhar um pouco sobre a história da Juventus. Fundação e primeiros anos. A Juventus foi fundada em 1º de novembro de 1897 por um grupo de jovens torcedores de Turim. Seu nome foi escolhido em homenagem a uma escola secundária local chamada Liceo Clássico Máximo de Azeglio. Primeiros títulos e dominação nacional. A Juventus conquistou seu primeiro título italiano em 1905. Nos anos seguintes, o clube construiu uma equipe sólida e venceu vários títulos nacionais, tornando-se uma força dominante na Itália. Anos 1930 e a era do 5 em linha. A década de 1930 foi um período de grande sucesso para a Juventus, conhecido como a era do 5 em linha. O clube venceu 5 campeonatos italianos consecutivos de 1930 a 1935, consolidando sua posição como uma das equipes mais fortes do país. Desafios e ascensão internacional. Após o desfecho da Segunda Guerra Mundial, a Juventus viu-se confrontada com uma série de desafios que testaram sua resiliência e determinação. A devastação generalizada causada pelo conflito deixou uma marca profunda na sociedade e na economia, afetando também o cenário esportivo. No entanto, a equipe não se deixou abalar pelas adversidades e empreendeu esforços para se reerguer. Nesse período pós-guerra, a Juventus concentrou-se na reconstrução de suas infraestruturas e na reorganização de seu elenco de jogadores. Apesar das dificuldades econômicas e logísticas, o clube manteve viva sua paixão pelo futebol e trabalhou incansavelmente para retomar sua posição de destaque no cenário esportivo italiano e internacional. Ao longo desse processo de superação, a Juventus também conseguiu conquistar notáveis sucessos. Com uma combinação de dedicação, talento e determinação, a equipe alcançou vitórias memoráveis, erguendo troféus e deixando sua marca na história do esporte. Esses triunfos não apenas recompensaram os esforços da equipe, mas também serviram como um símbolo de resiliência em tempos de adversidade. Em suma, o período após a Segunda Guerra Mundial marcou uma fase desafiadora e ao mesmo tempo inspiradora na trajetória da Juventus. Enfrentando obstáculos significativos, o clube demonstrou sua capacidade de se adaptar, evoluir e prosperar, consolidando sua posição como um dos protagonistas do mundo do futebol. Nos anos 1970, a Juventus alcançou reconhecimento internacional, vencendo a Copa da UEFA, hoje Liga Europa, em 1977. Década de 1980 e 1990. A década de 1980 viu a Juventus vencer várias edições da Série A, o campeonato italiano, sob o comando de treinadores como Giovanni Trapattoni. Nos anos 1990, o clube alcançou um sucesso ainda maior, conquistando a Liga dos Campeões da UEFA em 1996 e chegando a várias finais. Dominação nacional e internacional. Nos inícios dos anos 2000, a Juventus ingressou em uma era marcada por um domínio extraordinário no cenário do futebol italiano. Durante esse período, o clube se destacou de maneira notável ao conquistar uma sucessão de campeonatos da Série A de forma consecutiva, estabelecendo um recorde impressionante de vitórias e demonstrando uma superioridade inquestionável em relação aos seus adversários. Essa sequência de triunfos não apenas solidificou a posição da Juventus como uma força preeminente no futebol italiano, mas também elevou o prestígio do clube internacionalmente. Com um elenco de jogadores talentosos e uma abordagem estratégica eficaz, a equipe foi capaz de manter um nível de desempenho excepcional ao longo desses anos, acumulando troféus e deixando sua marca na história do esporte. O domínio da Juventus nessa época não apenas simbolizou a excelência esportiva, mas também exemplificou a consistência e a dedicação da equipe. No entanto, em 2006,
O clube esteve envolvido em um escândalo de manipulação de resultados e foi rebaixado para a Série B como punição. Retorno à Série A e novos títulos. Após sua rápida recuperação e retorno à Série A, a Juventus não apenas reassumiu seu lugar de destaque entre os principais times italianos, mas também inaugurou um capítulo de sua história marcado por uma ascensão impressionante e constante. O clube, ressurgindo com determinação, conseguiu não apenas se restabelecer na primeira divisão do futebol italiano, mas também se destacar como uma força dominante. A partir desse ponto, a Juventus empreendeu uma notável série de conquistas, erguendo um número significativo de troféus da Série A ao longo dos anos. Essa fase de renovação e sucesso contínuo testemunhou a habilidade da Juventus em não só se recuperar de adversidades, mas também em transformar desafios em oportunidades. Os inúmeros campeonatos da Série A que o clube acumulou desde então atestam sua capacidade de manter um nível excepcional de desempenho e competir consistentemente no mais alto nível. A nova Juventus. A versão contemporânea da Juventus ganhou renome por sua capacidade defensiva notável, táticas de recrutamento minuciosas e por se posicionar como uma das agremiações mais proeminentes em toda a Europa. A notável reputação da Juventus como uma equipe de defesa sólida é fruto de uma abordagem tática cuidadosamente arquitetada, que enfatiza a coesão e a disciplina em sua linha defensiva. Isso se traduz em uma resistência eficaz aos avanços adversários, bem como na capacidade de desarticular jogadas ofensivas com maestria. Além disso, a Juventus ganhou reconhecimento por suas contratações estratégicas. O clube demonstrou habilidade em identificar e adquirir jogadores cujas habilidades complementam as necessidades táticas da equipe. Essa abordagem refinada na seleção de talentos permitiu à Juventus manter um elenco equilibrado e altamente competitivo, sustentando seu sucesso ao longo das temporadas. Em relação ao cenário europeu, a Juventus emergiu como uma força dominante, marcando sua presença por meio de exibições consistentes e desempenhos impressionantes em competições de elite, como a Liga dos Campeões. A capacidade do clube de competir de igual para igual com as principais equipes do continente solidificou sua posição como um adversário formidável e uma potência incontestável. A trajetória do clube também é notavelmente enriquecida por sua associação com uma série de jogadores icônicos, figuras que deixaram um impacto inapagável na história da Juventus. Entre essas lendas do futebol, destacam-se nomes como Alessandro Del Piero, Michel Platini, Zinedine Zidane e Cristiano Ronaldo, entre outros. Alessandro Del Piero personifica a lealdade e dedicação à camisa da Juventus. Sua habilidade em campo era apenas rivalizada por seu amor genuíno pelo clube, tendo permanecido como um farol durante diversas fases da equipe. Suas performances mágicas e sua liderança carismática fizeram dele uma figura inesquecível na memória dos torcedores. Michel Platini, outro ícone, desempenhou um papel crucial no domínio da Juventus nos anos 80. Sua maestria técnica e visão de jogo moldaram a equipe durante um período de sucesso notável, deixando uma herança duradoura na forma de títulos e admiração. Zinedine Zidane, uma das figuras mais carismáticas do futebol, contribuiu para a Juventus antes de transcender ainda mais sua carreira. Sua elegância em campo e sua habilidade singular permanecem como inspirações para jogadores e admiradores, mesmo depois de ter seguido para outros horizontes. Por fim, Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores de todos os tempos, trouxe seu talento inigualável à Juventus, acrescentando um novo capítulo à história do clube. Sua busca incessante pela excelência e seu comprometimento em desafiar os limites do desempenho reafirmaram a ambição do clube em perseguir a grandeza. A história da Juventus é uma jornada marcada por conquistas, desafios e uma base sólida de sucesso tanto a nível nacional quanto internacional. O clube continua a ser uma força dominante no cenário do futebol mundial e mantém uma base de fãs leais e apaixonados. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho das notificações, para receber todas as novidades do nosso canal. Até o próximo!